Olá, meus queridos, bem-vindos de volta ao canal. Este é o segundo episódio da história de Isabel Batista, continuando a jornada que começamos no vídeo anterior. Hoje vamos descobrir o que aconteceu depois que Isabel e as outras 6 jovens conseguiram escapar daquele convento que escondia horrores indizíveis. Se você está chegando agora, recomendo assistir a primeira parte para entender como tudo começou numa simples festa de São João em São Raimundo das Almas, na Bahia, e como Isabel acabou sendo enviada para um convento como castigo por uma dança inocente. Mas não se preocupe, mesmo que você comece por aqui, vai conseguir acompanhar esta incrível história de superação. Antes de começarmos, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e me contar nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação me dá forças para continuar compartilhando histórias que muitos prefeririam manter escondidas. Agora, vamos continuar a história de Isabel, uma mulher que transformou sua própria dor em um movimento que mudou a vida de tantas outras. Sabe, meu filho, depois de 5 anos morando em Araguaína, com nossa vida já encaminhada, um pensamento começou a me perseguir feito mosquito em noite quente. São Raimundo das Almas, minha terra, minha família, minhas raízes. Tinha dias que acordava com o cheiro do café da minha mãe na memória, como se tivesse acabado de sair da cozinha dela. Preciso voltar. Falei uma noite para as meninas, enquanto jantávamos no quintal da nossa casa, debaixo do pé de manga que agora dava frutos tão bonitos. "Tem certeza, Isabel?" perguntou Lourdes, me olhando com aquela preocupação de irmã que ela sempre teve comigo. Não vai ser fácil encarar tudo de novo. Ela tinha razão, claro. Não ia ser fácil. Mas alguma coisa me puxava de volta. Como se um pedaço de mim tivesse ficado lá. Preciso ver minha mãe, e precisasse ser buscado. Preciso fazer as pazes com meu passado para poder seguir em frente de verdade. Teresa, que agora falava mais, mas ainda era a mais calada de todas nós, ergueu os olhos de seu prato e disse simplesmente: "Vai, e depois volta para nós." Foi assim que decidi. Arrumei uma pequena mala com o pouco que tinha, peguei as economias que tinha guardado costurando esse tempo todo e comprei uma passagem de ônibus. 5 anos depois de ter sido levada embora numa caminhonete velha, eu estava voltando. Mas agora era diferente. Agora eu era professora do primário. Tinha meu diploma do supletivo emoldurado na parede de casa. E, principalmente, tinha minha liberdade. A viagem de volta foi tão longa quanto a de ida, mas parecia diferente. Em vez do medo, eu sentia uma mistura de ansiedade e esperança. Os solavancos da estrada me faziam pensar em tudo que tinha vivido, em tudo que tinha aprendido. Quando o ônibus finalmente entrou em São Raimundo das Almas, meu coração quase saiu pela boca. O lugar estava diferente e igual ao mesmo tempo. Algumas casas novas, uma antena grande de televisão que não existia antes, mas a mesma praça, a mesma igreja branca, o mesmo ritmo lento de cidade pequena do interior. Desci na rodoviária com minhas pernas tremendo feito vara verde. Peguei minha mala e fui caminhando devagar em direção à casa da minha família. O sol estava forte, típico de meio-dia na Bahia. Algumas pessoas me olhavam com curiosidade. Uma desconhecida na cidade onde todos se conhecem sempre chama a atenção. Parei na frente da venda do seu Toninho, que continuava lá, igualzinha, com os mesmos sacos de feijão na entrada, o mesmo rádio velho tocando música sertaneja. "Pois não, moça?" ele perguntou, sem me reconhecer. "Seu Toninho, sou eu, Isabel. Isabel Batista, filha de Dona Sebastiana e seu Jerônimo." Os olhos dele se arregalaram como 2 ovos fritos. "Virgem Santa? Isabel? A menina que foi pro convento?" "Essa mesma", respondi, sentindo um nó na garganta. "Mas todo mundo pensou que... Disseram que você tinha ido ser freira, que nunca mais ia voltar." "Pois voltei, seu Toninho. E não virei freira, não. Virei professora." Ele saiu de trás do balcão e me abraçou, coisa que nunca tinha feito antes. Senti o cheiro de fumo de corda e suor honesto que era tão familiar naquele lugar. "Sua mãe vai ficar doida de alegria, menina. Ela nunca deixou de falar de você, sabia? Nunca deixou de acender uma vela todo domingo depois da missa."
Essa notícia aqueceu meu coração. Minha mãe nunca tinha me esquecido, mas havia outra pergunta que não consegui segurar. E meu pai? O rosto de seu Toninho se fechou um pouco. Seu Jerônimo... Bem, ele não mudou muito, sabe? Continua o homem duro de sempre, mas acho que no fundo também sentiu sua falta, do jeito dele, calado, sem demonstrar. Continuei meu caminho, agora com o coração batendo ainda mais forte. Quando virei a esquina da rua de terra onde ficava a nossa casa, parei. Lá estava ela. A mesma casa de taipa, o mesmo telhado de palha, o mesmo alpendre na frente. E sentada num banquinho, debulhando feijão numa bacia, estava minha mãe. Dona Sebastiana tinha envelhecido. Seu cabelo, que eu lembrava com alguns fios brancos, agora estava quase todo grisalho. Estava mais magra também, com o rosto mais marcado pelo tempo. Mas seus olhos eram os mesmos, aqueles olhos castanhos fundos que pareciam enxergar a alma da gente. Fiquei parada ali, sem conseguir dar mais um passo, sem conseguir falar. Foi ela quem me viu primeiro. Seus olhos se ergueram do feijão e pararam em mim. Por um instante, ela ficou imóvel, como se tivesse visto uma assombração. Depois, lentamente, se levantou, derrubando a bacia de feijão no chão. Isabel? Ela chamou com a voz tremendo. Isabel, é você, minha filha? Sou eu, mãe, consegui responder com a voz embargada. Ela não correu. Suas pernas já não permitiam isso. Mas veio em minha direção o mais rápido que pôde, com os braços abertos, e me envolveu num abraço que eu tinha sonhado por 5 longos anos. Minha filha voltou. Ela repetia entre soluços, apertando meu rosto entre suas mãos calejadas, como se quisesse ter certeza que eu era real. Entramos em casa juntas. O interior estava como eu lembrava, simples, limpo, organizado. As mesmas panelas de barro, os mesmos santos na parede, o mesmo cheiro de tempero que só minha mãe sabia fazer. Suas irmãs vão ficar tão felizes, ela dizia, enquanto me servia um café forte como só o café da roça sabe ser. Maria se casou, sabia? Tem um menino de 2 anos, lindo que só vendo. Josefa está noiva, vai casar no fim do ano. Eu ouvia tudo, absorvendo as notícias daqueles anos perdidos, dos momentos de família que não vivi. Sentia uma mistura de alegria e tristeza, mas principalmente gratidão por estar ali, por ter sobrevivido para voltar. E pai? Perguntei finalmente. Onde está? O rosto dela ficou sério. Na roça. Volta pro almoço. Isabel. Ela hesitou. Seu pai... Ele não é bom com palavras, você sabe. Não espere que ele... Eu sei, mãe. Interrompi suavemente. Não vim buscar o que ele não pode dar. Vim fazer as pazes com meu passado. Ficamos conversando por horas. Contei a ela sobre Araguaína, sobre as meninas que se tornaram minha família, sobre meus estudos, meu trabalho como professora, mas não contei sobre o convento, sobre os horrores que vivi lá. Não queria que ela carregasse esse peso. Quando o sol começou a baixar, ouvimos passos no alpendre. Meu coração deu um salto. Era meu pai, voltando da roça. Ele entrou, como sempre fazia, deixando a enxada encostada na parede externa, batendo os pés para tirar a poeira antes de entrar. Quando me viu sentada à mesa com minha mãe, parou. Seu rosto, marcado pelo sol e pelos anos, não demonstrou emoção. Mas seus olhos mudaram por um instante. Isabel, ele disse simplesmente. Pai, respondi, levantando-me. Ficamos nos olhando em silêncio. Ele não me abraçou, não disse que sentiu minha falta, não pediu desculpas por ter me mandado embora. Não era do seu feitio. Em vez disso, apenas fez um gesto com a cabeça. Vai ficar para a janta? Vou, pai. Se o senhor deixar, vou ficar alguns dias. Ele assentiu e foi se lavar para o jantar, como fazia todos os dias. Esse era seu jeito de dizer que eu era bem-vinda de volta. Nos dias seguintes, fui redescobrindo São Raimundo das Almas. Reencontrei minhas irmãs, conheci meu sobrinho, abracei velhos conhecidos.
A notícia da minha volta se espalhou rápido, como tudo numa cidade pequena. Algumas pessoas me olhavam com curiosidade, outras com admiração, algumas poucas com desconfiança. Como era o convento? Me perguntavam. Por que não virou freira? Por que voltou? Eu respondia com meias verdades. Dizia que a vida religiosa não era para mim, que tinha descoberto minha vocação para ensinar. Não estava pronta para contar a verdade completa. Não ali, não ainda. Foi numa tarde de domingo, depois da missa. Sim, eu ainda ia à igreja, porque minha fé era maior que o mal que homens fizeram em nome dela, que aconteceu. Estava parada na praça, conversando com minhas irmãs, quando vi um homem se aproximando. Alto, moreno, com um sorriso que mostrava todos os dentes brancos, vestindo uma camisa xadrez. Meu coração parou. Era como voltar no tempo, para aquela noite de São João que tinha mudado minha vida. Elias, murmurei, quase sem voz. Ele parou na minha frente, com aquele mesmo olhar que parecia ver só a mim no meio da multidão. Isabel Batista, ele disse, com uma voz que tinha ficado mais grave com os anos. Disseram que você tinha voltado, mas eu precisava ver com meus próprios olhos. Minhas irmãs, percebendo o momento, discretamente se afastaram, nos deixando a sós. Estou aqui, foi tudo o que consegui dizer. 5 anos, ele falou, balançando a cabeça. 5 anos pensando se eu tinha imaginado aquela dança, aquela conexão. 5 anos me culpando por ter sido o motivo de você ter ido embora. Não foi sua culpa, respondi rapidamente. Nunca foi. Ele deu um passo em minha direção. Eu voltei, sabe? Voltei a São Raimundo 3 vezes depois daquela noite. Procurei por você. Mas me disseram que tinha ido para um convento, que tinha escolhido servir a Deus. Não foi escolha minha, confessei, sentindo as lágrimas se formarem nos meus olhos. Ele me olhou profundamente, como se tentasse ler tudo o que eu não estava dizendo. Quer dar uma volta? Conversar um pouco? Assenti e começamos a caminhar pela praça, depois pelas ruas de terra, até chegar ao pequeno rio que corta a cidade, onde as mulheres costumavam lavar roupa. Sentamos numa pedra grande à beira d'água, e as palavras começaram a fluir. Contei a ele tudo. Sobre como meu pai tinha me mandado para o convento como castigo por ter dançado com ele. Sobre como aquele lugar não era de Deus, mas um cativeiro disfarçado de casa de oração. Sobre os abusos, o sofrimento, a fuga desesperada numa carroça coberta. Sobre Araguaína, sobre recomeçar, sobre aprender a ser livre de novo. Ele ouviu tudo em silêncio, seu rosto passando por todas as emoções. Choque, raiva, tristeza, admiração. Quando terminei, ele pegou minhas mãos entre as suas. Isabel, eu não sei nem o que dizer. Sinto tanto que você tenha passado por tudo isso. Se eu soubesse... Não havia como saber, respondi. Ninguém sabia. Era esse o poder deles. O silêncio, o segredo. E agora? Ele perguntou. O que vai fazer? Vai ficar em São Raimundo? Balancei a cabeça. Não. Minha vida agora é em Araguaína. Tenho um trabalho lá, tenho uma família que escolhi. Vim só para fazer as pazes com meu passado, para ver minha mãe, minhas irmãs, para fechar esse ciclo. E depois volta para nunca mais? Havia uma nota de tristeza na voz dele que tocou meu coração de um jeito que não esperava. Não sei, respondi honestamente. Não sei o que o futuro guarda. Elias ficou em silêncio por um momento, olhando para o rio que corria calmo à nossa frente. Sabe, Isabel, nunca esqueci aquela dança. Nunca esqueci você. Tentei, Deus sabe que tentei. Namorei outras moças, tentei seguir minha vida. Mas sempre voltava àquela noite, ao seu sorriso, àquela conexão que senti. Suas palavras me tocaram fundo. Eu também nunca tinha esquecido. Mesmo nos momentos mais sombrios do convento, a memória daquela dança, do seu sorriso, das suas palavras sobre o mar, tinha sido uma pequena luz que me ajudou a não perder a esperança. Isabel, ele continuou, virando-se para me olhar nos olhos. Você falou sobre fazer as pazes com o passado.
Mas já pensou que talvez o passado também queira fazer as pazes com você? Que talvez o que começou naquela noite não tenha terminado? Meu coração bateu mais forte. Não tinha considerado essa possibilidade. Havia tantas coisas para resolver, tantas feridas ainda abertas. Elias, minha vida está muito complicada. O que passei mudou quem eu sou. Não sou mais aquela menina inocente que dançou com você naquela noite. E eu não sou mais aquele rapaz impulsivo, ele respondeu. Também cresci, Isabel, e talvez possamos descobrir quem somos agora, juntos. Ficamos ali, conversando até o sol começar a se pôr. Ele me contou sobre sua vida nesses anos, como tinha se tornado professor também, ensinando na escola rural de Juazeiro, como tinha se envolvido com projetos comunitários, como nunca tinha esquecido a promessa de me levar para ver o mar. Quando voltamos para a cidade, já era noite. Ele me acompanhou até a casa dos meus pais, parando a uma distância respeitosa. Posso te ver amanhã? Perguntou com aquele mesmo sorriso que tinha me conquistado na festa de São João. Pode, respondi, sentindo algo despertar dentro de mim, algo que achei que tinha morrido no convento. A possibilidade de amor, de um futuro diferente do que eu tinha imaginado. Nos dias seguintes, Elias e eu nos encontramos todos os dias. Caminhamos pela cidade, conversamos por horas, rimos juntos, às vezes choramos também. Contei mais sobre minha vida em Araguaína, sobre Lourdes, Teresa, Ritinha e as outras. Falei sobre nossos sonhos, nossos planos de um dia expor ao mundo o que tinha acontecido naquele convento e em tantos outros lugares. Isso precisa ser contado, disse Elias, depois de ouvir mais detalhes. O mundo precisa saber. Eu sei, respondi. Lourdes já começou a documentar tudo, mas é difícil. Quem vai acreditar em mulheres como nós contra a palavra de padres, de madres, de instituições poderosas? Elias pensou por um momento, depois disse algo que mudou tudo. E se vocês escrevessem? Um livro com seus relatos, suas histórias, sem filtro, sem medo. A ideia me pegou de surpresa. Um livro? Quem éramos nós para escrever um livro? Mas quanto mais pensava nisso, mais fazia sentido. Acha mesmo que alguém publicaria algo assim? Não sei, ele respondeu honestamente. Mas conheço gente em Salvador, professores da universidade que têm contatos que poderiam ajudar. A semente estava plantada. Quando voltei para Araguaína, 2 semanas depois, levava comigo não só as lembranças reconectadas com minha família, mas também essa ideia, essa possibilidade, e levava a algo mais. A promessa de Elias de que viria me visitar em breve. O que começamos naquela noite de São João, ele disse na despedida, vai continuar, Isabel, se você quiser. E eu queria. Pela primeira vez em muitos anos, eu realmente queria. De volta a Araguaína, compartilhei tudo com as meninas. A reconciliação possível com minha família, o reencontro com Elias e, principalmente, a ideia do livro. Um livro, repetiu Lourdes, seus olhos brilhando. É perfeito, Isabel. É exatamente o que precisamos. Mas quem vai escrever? Perguntou Ritinha. Nenhuma de nós é escritora. Nós todas vamos escrever, respondeu Lourdes com determinação. Cada uma a sua parte, a sua história. Do seu jeito, com suas palavras. E assim começou o nosso projeto mais ambicioso. Durante meses, nas horas livres entre trabalho e estudos, cada uma de nós escreveu sua história. Eu contei sobre São Raimundo das Almas, sobre a dança com Elias, sobre minha chegada ao convento. Lourdes escreveu sobre sua gravidez, sobre a perda do bebê, sobre como isso a fez querer lutar por outras mulheres. Teresa, que tinha dificuldade com palavras, expressou sua experiência através de pinturas que depois foram incluídas no livro. Cada história era única, mas todas estavam conectadas pelo mesmo fio. A violência disfarçada de religião, o abuso de poder, mas também a resistência, a solidariedade, a reconstrução. Elias cumpriu sua promessa e veio a Araguaína. Quando viu o trabalho que estávamos fazendo, ficou ainda mais envolvido. Usou seus contatos, escreveu para professores, editores, jornalistas.
A maioria não respondeu. Outros disseram que era muito controverso, muito difícil de publicar. Mas uma pequena editora em Goiânia aceitou o desafio. O editor, um homem chamado Fernando, tinha uma irmã que tinha passado por experiência semelhante em outro contexto. Ele entendeu a importância de nossas vozes serem ouvidas. Não posso prometer que vai ser um best-seller, ele nos disse quando nos encontramos. Mas prometo que será publicado, que essas histórias não ficarão enterradas. 1 ano depois, Vozes do Silêncio, Sobreviventes do Convento, estava nas livrarias. Era um livro simples, com capa discreta, mas dentro dele estava a nossa verdade, crua, dolorosa, mas também cheia de esperança. A princípio, quase nada aconteceu. Vendeu algumas cópias, principalmente em Goiânia e Araguaína, onde já tínhamos alguma rede de apoio. Depois, lentamente, começou a circular em grupos de mulheres, em faculdades, em organizações de direitos humanos. E então, algo que não esperávamos. Outras mulheres começaram a nos procurar. Mulheres que também tinham passado por conventos, por internatos religiosos, por instituições onde o abuso era rotina e o silêncio, lei. Mulheres que, como nós, tinham sobrevivido, mas carregavam cicatrizes invisíveis. Vocês contaram minha história, disse uma senhora que veio de Brasília só para nos conhecer. Pensei que era a única, que ninguém acreditaria em mim. Foi aí que percebemos que nosso trabalho estava apenas começando. Não era só sobre expor os horrores do passado, mas sobre criar um espaço para cura no presente. Com a ajuda de Padre Miguel, Elias, que agora já estava morando em Araguaína, e alguns outros aliados, fundamos a Casa Raízes. No início, era apenas uma sala alugada onde oferecíamos um espaço seguro para mulheres se reunirem e compartilharem suas experiências. Depois, com doações e trabalho voluntário, conseguimos uma casa pequena, onde, além das rodas de conversa, oferecíamos assistência psicológica básica, orientação jurídica e oficinas de arte-terapia, inspiradas no trabalho de Teresa. Casa Raízes. Escolhemos esse nome porque era isso que queríamos oferecer. Um lugar para mulheres que tinham sido arrancadas de suas raízes, que tinham sido silenciadas e abusadas em nome da fé. Pudessem se reconectar consigo mesmas, pudessem criar novas raízes, mais fortes, mais livres. Elias se tornou um pilar desse projeto. Sua formação como educador, sua sensibilidade, seu compromisso com a justiça o tornaram um aliado precioso. E para mim, ele se tornou muito mais. Nos casamos numa cerimônia simples, no quintal da nossa casa em Araguaína, com a presença das minhas irmãs de jornada, de alguns amigos queridos e até dos meus pais. Sim, meu pai veio, e embora não tenha feito um grande discurso, nem demonstrado emoção abertamente, o fato de ele estar ali, de ter vindo, já significava muito. Nunca achei que ia conhecer o mar, disse a ele na noite do nosso casamento, lembrando daquela conversa na noite de São João, tantos anos atrás. Ainda não conheceu, ele respondeu com um sorriso. Mas vou te levar, é uma promessa. E cumpriu. Em nossa lua de mel, fizemos a viagem até Salvador, e lá, finalmente, vi o mar. Aquela imensidão azul que parecia não ter fim, exatamente como eu tinha imaginado. Fiquei parada na areia, deixando as ondas molharem meus pés, sentindo o vento no rosto, as lágrimas escorrendo livremente. É ainda mais lindo do que você disse, falei para Elias, que estava ao meu lado, segurando minha mão. Não, ele respondeu, olhando não para o mar, mas para mim. Você é mais linda. Sua força, sua coragem, sua capacidade de amar depois de tudo que passou. Isso é o verdadeiro milagre, Isabel. A Casa Raízes continuou crescendo. Mais mulheres apareciam, mais histórias eram compartilhadas. Algumas instituições foram denunciadas, algumas até investigadas, embora a justiça dos homens, como Lourdes sempre dizia, fosse lenta e muitas vezes falha. Mas a maior vitória não eram os processos ou denúncias. Era ver mulheres que chegavam quebradas, silenciadas, envergonhadas, gradualmente recuperarem sua voz, sua confiança, sua capacidade de sonhar.
como Teresa, que agora dirigia as oficinas de arte-terapia e cujas pinturas estavam sendo expostas em galerias em Goiânia e até em Brasília. Como Ritinha, que tinha descoberto seu talento para a música e agora cantava em eventos, sua voz doce carregando mensagens de esperança e resistência. Como Lourdes, que tinha finalmente realizado seu sonho de estudar direito e agora representava legalmente mulheres que, como nós, buscavam justiça. E como eu, Isabel Batista, que tinha partido de São Raimundo das Almas como uma menina assustada, enviada para um convento como castigo por uma dança. E agora era professora, escritora, fundadora da Casa Raízes, esposa de Elias, e uma mulher que tinha aprendido que a liberdade, uma vez conhecida, jamais pode ser esquecida. Nossa história não terminou, claro. A luta continua todos os dias. Há ainda tanto a fazer, tantas mulheres a ajudar, tantas instituições a serem responsabilizadas. Mas agora, quando olho para trás, para aquela noite de São João que mudou tudo, não sinto mais raiva nem tristeza. Aquela dança com Elias me levou por um caminho que nunca imaginei. Um caminho de dor, sim, mas também de descoberta, de força, de solidariedade feminina, de amor verdadeiro. Um caminho que me trouxe até aqui, até este momento, contando esta história. Porque é isso que fazemos na Casa Raízes, contamos histórias, nossas histórias, para que ninguém mais precise viver o que vivemos. Para que outras meninas saibam que têm direito à liberdade, à dignidade, à sua própria voz. Para que o silêncio que protegeu tantos abusos seja finalmente quebrado, dando lugar a um coro de vozes. Vozes de mulheres que sobreviveram, que se reconstruíram, que florescem agora em terreno livre. Como o meu velho pai costumava dizer, palavra dada não volta atrás. E esta é a minha palavra, meu testemunho, minha verdade, para que nunca seja esquecida, para que nunca se repita. A verdade vem à tona. A Casa Raízes já estava funcionando havia quase 2 anos, quando tudo começou a mudar de verdade. Eu estava na cozinha, preparando um café para o grupo de mulheres que tinha acabado de chegar para a roda de conversa daquela tarde, quando Lourdes entrou apressada, os olhos brilhando de um jeito que eu conhecia bem. Era o brilho de quando ela tinha uma ideia, daquelas grandes que mudam tudo. Isabel, precisamos conversar, ela disse, me puxando para o quintal, longe dos ouvidos das outras. Conheci uma pessoa que pode nos ajudar. Ajudar como? Perguntei, limpando as mãos no avental. A levar o caso do convento à justiça, de verdade, com processo, investigação, tudo. Meu coração deu um salto. Já tínhamos pensado nisso antes, claro. Mas sempre esbarrávamos na mesma parede. Quem acreditaria em nós? Quem enfrentaria a igreja, os poderosos, por causa de mulheres que a sociedade via como problemáticas? Quem é essa pessoa? Perguntei, tentando não me empolgar demais, para não me decepcionar depois. Silas Mendonça. É advogado, especializado em direitos humanos. Estava dando uma palestra na faculdade onde estudo. Depois, mostrei nosso livro a ele. Contei um pouco da nossa história. Isabel, ele ficou tocado. Disse que casos como o nosso são mais comuns do que a gente imagina e que já está na hora da verdade vir à tona. Lourdes falava rápido, empolgada, as mãos gesticulando como sempre fazia quando estava animada com algo. Queria acreditar nela. Queria mesmo, mas o medo ainda morava dentro de mim, em algum cantinho que nem todo o amor do Elias, nem todo o trabalho na Casa Raízes tinha conseguido curar completamente. Lourdes, já faz tanto tempo, quase 8 anos desde que fugimos. Que provas temos além das nossas palavras? Nossas palavras são poderosas, Isabel. São 7 mulheres contando a mesma história, com detalhes que só quem viveu poderia saber. E tem mais. Silas acha que outras vítimas vão aparecer quando o caso se tornar público. Naquela mesma semana, Silas veio até a Casa Raízes. Era um homem alto, de pele escura, cabelo grisalho nas têmporas e olhos que pareciam carregados de histórias tristes, mas também de uma determinação que me lembrava a de Lourdes.
Devia ter uns 50 anos e trazia consigo uma pasta cheia de papéis e um jovem que se apresentou como Danilo. Danilo é jornalista, explicou Silas, depois que todos nós, eu, Elias, Lourdes, Teresa, Ritinha, Joana, Maria do Socorro e Antônia estávamos reunidos na sala da Casa Raízes. Trabalha no Folha do Norte, o maior jornal de Araguaína. Ele vai nos ajudar a dar visibilidade ao caso. Danilo era bem mais jovem que Silas. Devia ter uns 30 anos, cabelo cacheado e um bloco de anotações sempre à mão. Tinha aquele jeito inquieto de quem está sempre buscando uma história, mas quando falava, sua voz era gentil. Vocês não estão sozinhas, ele disse, olhando para cada uma de nós. O que aconteceu naquele convento não foi um caso isolado. Tenho investigado outros lugares semelhantes, outras denúncias que foram abafadas. Silas abriu sua pasta e começou a nos explicar o plano. Primeiro, precisaríamos registrar denúncias formais na polícia e no Ministério Público. Isso seria apenas o começo. Depois, ele entraria com uma ação civil contra o convento, a diocese responsável e os indivíduos que estavam no comando na época, Madre Ignácia, Padre Anselmo e Padre Tomás. Não vou mentir para vocês, ele disse com aquela voz grave e pausada. Será uma batalha difícil. O sistema judiciário é lento. A Igreja tem poder e influência. Vocês vão enfrentar descrédito, talvez até ameaças. Já enfrentamos o inferno, respondeu Ritinha, com uma firmeza que me surpreendeu. Ela que tinha sido a mais machucada, a mais quieta por tanto tempo. Não temos mais medo. Discutimos por horas. Elias, sempre ao meu lado, apertava minha mão quando percebia minha hesitação. Estou com você, seja qual for sua decisão, ele sussurrava. O apoio dele me dava força. Por fim, decidimos seguir adiante. Todas nós. Era a hora da verdade, por mais dolorosa que fosse, vir à tona. Os meses seguintes foram intensos. Silas nos preparou para os depoimentos, para as perguntas difíceis que viriam, para o escrutínio que nossas vidas sofreriam. Danilo começou a publicar reportagens no jornal local, sem nomes no início, apenas falando sobre denúncias de abusos em instituições religiosas no interior do país. E então, algo que não esperávamos começou a acontecer. Mulheres começaram a nos procurar. Não apenas as que já frequentavam a Casa Raízes, mas outras, de lugares distantes, que tinham lido as reportagens de Danilo. Estive no convento de Santa Clara em 1978, disse uma senhora de cabelos brancos que veio de Belém só para nos encontrar. O que vocês descrevem foi assim comigo também. Fui mandada para um convento em Minas Gerais quando tinha 16 anos, contou outra, vinda do Rio de Janeiro. O porão, as punições, os abusos, tudo igual. Uma a uma, elas foram chegando. 10, 20, depois mais de 30 mulheres de idades diferentes, de lugares diferentes, mas com histórias terrivelmente semelhantes. Silas as recebia, registrava seus depoimentos, incluía-as no processo quando possível. Danilo, por sua vez, mantinha o caso vivo no jornal. Cada semana, uma nova reportagem, um novo ângulo. Lentamente, o caso começou a ganhar atenção além de Araguaína. Jornais de Goiânia, depois de Brasília, começaram a repercutir a história. Foi nessa época que recebemos a primeira ameaça, uma carta anônima, deixada na porta da Casa Raízes. Parem com as mentiras ou vão se arrepender. Elias quis ir à polícia imediatamente. Silas concordou, mas nos alertou. Isso é só o começo. Estamos mexendo em um vespeiro poderoso. Não deixamos nos intimidar. A Casa Raízes instalou câmeras de segurança, reforçou as fechaduras e criamos um sistema de duplas. Ninguém mais andava sozinha, nem mesmo para ir ao mercado. A pressão aumentou quando Danilo conseguiu publicar uma reportagem maior, de página inteira, com o título O Inferno Atrás dos Muros Santos. Ex-internas denunciam décadas de abuso em conventos.
A reportagem não citava nomes de vítimas, mas mencionava lugares, datas e trazia detalhes dos abusos que só quem viveu poderia saber. A reação foi imediata. A Diocese de Santo Agostinho do Araguaia emitiu uma nota veemente negando tudo, falando em difamação e ataque à fé. Alguns políticos locais, conhecidos por seus laços com a Igreja, começaram a questionar publicamente o trabalho da Casa Raízes, sugerindo que éramos um grupo de mulheres ressentidas espalhando mentiras. Mas algo tinha mudado. Não éramos mais apenas 7 mulheres assustadas contando uma história que ninguém queria ouvir. Éramos dezenas, apoiadas por um advogado respeitado, por um jornalista determinado e por uma comunidade crescente que começava a nos defender. Foi nesse meio tempo que aconteceu o que Silas chamou de milagre jurídico. Uma tarde, recebemos a visita de uma senhora idosa, apoiada em uma bengala, acompanhada por uma mulher mais jovem que parecia ser sua filha. "Irmã Margarida", exclamei, reconhecendo imediatamente aquela figura pequena e enrugada, mesmo tantos anos depois. Ela sorriu, aquele mesmo sorriso bondoso que tinha sido nosso único consolo no convento. "Isabel, minha menina, como Deus é bom por me permitir ver você novamente." Irmã Margarida tinha envelhecido muito. Estava mais curvada, mais frágil, mas seus olhos ainda tinham aquele brilho de bondade que eu lembrava tão bem. "Quando soube do processo, do que vocês estão fazendo, soube que era a hora", ela disse, depois de se sentar e aceitar uma xícara de chá. "Deus me perdoe, mas não posso mais guardar silêncio." Ela abriu uma bolsa gasta que trazia consigo e tirou de lá algo embrulhado em um pano de algodão. Era um caderno velho, de capa dura, as páginas amareladas pelo tempo. "Meu diário", ela explicou. "Mantive em segredo todos esses anos. Registrei tudo, nomes, datas, o que acontecia no convento, os abusos, as meninas que desapareciam, os acordos com famílias ricas para esconder problemas. Tudo." Silas, que estava presente, pegou o diário com reverência, como se fosse uma relíquia sagrada. E, de certa forma, era a prova que tanto precisávamos. "Irmã Margarida", ele disse com a voz embargada, "a senhora tem ideia do que isso significa para o nosso caso?" Ela assentiu com uma expressão solene. "Sei que posso ser excomungada por isso, que muitos me chamarão de traidora, mas minha lealdade é a Deus, não a uma instituição que permitiu que tais horrores acontecessem em seu nome." Além do diário, Irmã Margarida trouxe algo mais. Documentos oficiais do convento, subtraídos ao longo dos anos, que comprovavam a entrada e transferência de meninas, registros financeiros mostrando pagamentos de famílias e até cartas trocadas entre Madre Ignácia e autoridades eclesiásticas falando sobre como gerenciar problemas com algumas internas. "Como conseguiu isso tudo?", perguntei impressionada. "Trabalhei na secretaria do convento por anos. Eles nunca suspeitaram de uma velha freira insignificante como eu", ela respondeu com uma ponta de orgulho na voz cansada. Aquele foi um ponto de virada. Com o diário e os documentos em mãos, Silas tinha agora muito mais que depoimentos. Tinha provas concretas. E Danilo tinha material para uma reportagem explosiva. 2 semanas depois, a história estampava a capa não apenas do Folha do Norte, mas de um jornal nacional de grande circulação, para o qual Danilo colaborava ocasionalmente. A manchete era direta. "Documentos revelam décadas de abusos sistemáticos em convento. Diário de freira expõe horrores." A repercussão foi enorme. Em poucos dias, a história estava em todos os jornais, em programas de TV, nas rádios. O caso, que tinha começado pequeno, com nossas vozes silenciadas, agora ecoava por todo o país. As ameaças aumentaram, claro. Recebemos mais cartas, ligações anônimas. A placa da Casa Raízes foi vandalizada uma noite. Alguém jogou tinta vermelha na porta como um aviso. Silas também foi alvo. Seu escritório foi arrombado, documentos revirados. Mas algo mais aconteceu também. O apoio cresceu. Para cada ameaça, recebíamos 10 mensagens de solidariedade. Pessoas começaram a aparecer na Casa Raízes oferecendo ajuda,
doações, serviços de segurança, apoio legal. Um grupo de estudantes de direito da faculdade onde Lourdes estudava organizou uma vigília na frente da nossa casa, depois que souberam das ameaças. Não estão mais sozinhas, disse uma jovem, entregando-me flores. Estamos com vocês. Silas entrou com o processo formal e, devido à repercussão do caso, o Ministério Público designou um promotor especial para acompanhá-lo. Depois de anos de silêncio e impunidade, as engrenagens da justiça finalmente começavam a se mover. Madre Ignácia, já idosa, mas ainda viva, foi intimada a depor. Padre Anselmo tinha falecido anos antes, mas Padre Tomás ainda estava ativo em uma paróquia em Goiás. Ambos negaram tudo, claro. A defesa deles tentou nos desacreditar, sugerindo que estávamos inventando histórias para ganhar dinheiro, que éramos mulheres mentalmente instáveis. Foi quando Teresa nos surpreendeu a todos. Ela, que por tanto tempo tinha se expressado quase exclusivamente através da pintura, pediu para ir ao tribunal como testemunha. No dia do seu depoimento, estava calma, centrada, e levou consigo uma série de pinturas que tinha feito ao longo dos anos. Estas não são apenas pinturas, ela disse ao juiz, com uma voz firme que nunca tínhamos ouvido antes. São evidências. Cada uma mostra um canto do convento, com detalhes precisos. A disposição das celas no porão, a sala de reflexão com seus instrumentos de tortura, os corredores secretos por onde os padres entravam à noite. Como eu poderia pintar com tanta precisão lugares que nunca vi se estivesse inventando? O impacto do testemunho de Teresa foi profundo. As pinturas foram anexadas ao processo como evidência, e peritos confirmaram que os detalhes arquitetônicos correspondiam à planta real do convento, incluindo áreas que supostamente não existiam ou estavam interditadas. Enquanto o processo avançava lentamente nos tribunais, a Casa Raízes se transformava. O que tinha começado como um refúgio pequeno e discreto agora era um centro reconhecido de apoio a vítimas de abuso institucional. Mulheres vinham de todo o país, não apenas para buscar ajuda, mas para oferecer solidariedade, para compartilhar suas próprias histórias. Elias, sempre ao meu lado, expandiu nosso trabalho para incluir programas educacionais em escolas, falando sobre consentimento, sobre respeito, sobre como reconhecer abusos de autoridade. Lourdes, agora formada em Direito e trabalhando com Silas, criou um núcleo de assistência jurídica gratuita para mulheres vítimas de violência. Numa noite, sentados na varanda da nossa casa, sim, Elias e eu tínhamos conseguido comprar uma casa pequena, mas aconchegante, com um jardim onde eu cultivava flores coloridas. Refletíamos sobre tudo o que tinha acontecido. Você imaginava que chegaríamos até aqui? Perguntei, encostando a cabeça no ombro dele. Quando nos reencontramos em São Raimundo das Almas? Elias sorriu, beijando minha testa. Não imaginava o caminho, mas sabia que seria extraordinário. Você sempre teve essa força dentro de você, Isabel. Só precisava redescobri-la. Às vezes tenho medo, confessei. Medo de que, mesmo com todas as provas, eles ainda consigam escapar da justiça. Que o poder deles seja maior que a verdade. A verdade já venceu, ele respondeu, com aquela certeza tranquila que sempre me acalmava. Mesmo que o tribunal não os condene, e eu acredito que vai condenar, a verdade já está aí, exposta para todos verem. O silêncio foi quebrado. Isso ninguém pode desfazer. Ele tinha razão, percebi. O maior triunfo não era a condenação em si, embora ela fosse importante. Era o fim do silêncio. Era saber que outras meninas não passariam pelo que passamos, porque agora os olhos do mundo estavam abertos, vigilantes. Nos meses seguintes, o caso continuou avançando. Mais vítimas surgiram, não apenas do nosso convento, mas de instituições similares em todo o país. O que tinha começado como um caso isolado estava se revelando uma prática sistemática que atravessava décadas. Silas e a equipe de promotores trabalhavam incansavelmente. Danilo continuava publicando reportagens, mantendo o caso vivo na mídia, enquanto Lourdes coordenava um grupo de advogados voluntários que agora apoiava vítimas em vários estados.
a Casa Raízes cresceu tanto que precisamos mudar para um espaço maior. Com doações e apoio de várias organizações, conseguimos um terreno onde construímos um complexo com sala de terapia, consultório jurídico, espaço para oficinas de arte, coordenadas por Teresa, e até uma pequena biblioteca. Na entrada, um mural pintado por Teresa mostrava 7 pássaros voando livres de uma gaiola. Nós 7, as primeiras fugitivas, agora símbolos de liberdade para tantas outras. Foi nesse novo espaço, durante uma cerimônia de inauguração, que reuniu apoiadores, voluntários e mulheres atendidas pela casa, que recebemos a notícia. O tribunal havia condenado Madre Ignácia e Padre Tomás. A sentença incluía prisão e indenização às vítimas. A diocese também foi obrigada a pagar uma compensação substancial, que seria administrada por um fundo para apoiar projetos como a Casa Raízes. Quando Silas anunciou a notícia, houve um momento de silêncio absoluto, como se ninguém pudesse acreditar. Depois, os aplausos, os abraços, as lágrimas, de alívio, de alegria, mas também de uma dor muito antiga que finalmente encontrava algum alívio. Ritinha, que agora liderava um coral de mulheres que frequentavam a Casa Raízes, começou a cantar uma música que tinha composto especialmente para a ocasião. Era uma canção sobre pássaros que encontram suas vozes depois de anos de silêncio, sobre flores que crescem em terreno árido, sobre a luz que sempre vence a escuridão. Enquanto ouvia aquela voz doce que um dia tinha sido silenciada à força, olhei ao redor e vi os rostos de tantas mulheres, algumas que conhecia pelo nome, outras que acabava de conhecer, todas unidas por uma experiência compartilhada de dor, mas também de superação. Vi Teresa, com seu pincel sempre à mão, registrando o momento em cores vivas. Vi Lourdes, ao lado de Silas, com aquele brilho determinado nos olhos que dizia que esse era apenas o começo. Vi Joana, Maria do Socorro, Antônia, cada uma tendo encontrado seu próprio caminho de cura e propósito. E vi Elias, meu companheiro de jornada, me olhando com tanto amor e orgulho que meu coração parecia que ia explodir de gratidão. Conseguimos, sussurrei, mais para mim mesma que para os outros. Sim, respondeu uma voz ao meu lado. Era a irmã Margarida, que apesar da saúde frágil, tinha feito questão de estar presente. Vocês conseguiram, minha filha. Conseguiram o que eu nunca tive coragem de fazer sozinha. Trazer a luz para as trevas. Abracei aquela senhora frágil que tinha sido nosso anjo da guarda nos momentos mais sombrios, que tinha arriscado tudo para nos ajudar, primeiro na fuga, depois com seu diário e documentos. Não foi só a gente, respondi. Foi você também. Foi todo mundo que teve coragem de falar, de acreditar, de apoiar. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. É assim que Deus trabalha, Isabel. Através de mãos humanas, de corações humanos, mesmo que imperfeitos. Através da coragem de quem se recusa a aceitar a injustiça. Naquele momento, percebi que a Casa Raízes tinha se tornado muito mais que um abrigo ou um centro de apoio. Tinha se tornado um símbolo de resistência, de esperança, de transformação. Um lugar onde a verdade não apenas vinha à tona, mas criava raízes, crescia e florescia. A dor do passado nunca desapareceria completamente. As cicatrizes, visíveis e invisíveis, ainda estavam lá. Mas agora elas contavam uma história diferente. Não apenas de sofrimento, mas de sobrevivência, de solidariedade, de justiça conquistada a duras penas. E eu, Isabel Batista, a menina que um dia dançou com Elias numa festa de São João e por isso foi mandada para o inferno disfarçado de convento, tinha finalmente encontrado não apenas a minha voz, mas um propósito maior que eu mesma. A verdade tinha vindo à tona, finalmente, e com ela, o alívio, a justiça e a certeza de que nenhuma menina, nenhuma mulher precisaria enfrentar aquele horror sozinha novamente. Pelo menos, não enquanto existisse a Casa Raízes, não enquanto existissem pessoas dispostas a acreditar, a lutar, a acolher.
Enquanto Ritinha continuava cantando, com sua voz que já não tremia mais, olhei para o céu de Araguaína, para as estrelas que brilhavam intensamente naquela noite clara. Em algum lugar lá no alto, pensei, 7 estrelas brilhavam um pouco mais forte. Uma para cada uma de nós, as 7 mulheres que um dia fugiram numa carroça coberta, carregando nada além da esperança e da determinação de serem livres. E livres éramos finalmente. Livres para sermos quem éramos, para amarmos quem escolhêssemos amar, para usarmos nossa voz, nossa verdade, para mudar não apenas nossas próprias vidas, mas o mundo ao nosso redor. A Casa Raízes estava apenas começando. E com ela, uma nova forma de justiça enraizada na verdade, na solidariedade e na coragem de olhar o passado nos olhos, sem medo, para construir um futuro diferente. A vitória no tribunal parecia completa naquele dia de celebração na Casa Raízes, mas a vida tem dessas coisas que a gente não espera, que vêm como um vento forte quando o céu parecia limpo. 3 meses depois da sentença, recebemos a notícia que caiu como um balde de água fria, por falhas processuais e insuficiência de provas materiais. Um tribunal superior tinha anulado a condenação de Madre Ignácia e Padre Tomás. Lembro do dia em que Silas chegou na Casa Raízes com aquela cara fechada, olhos pesados de quem não tinha dormido à noite. Já soube na hora que vinha coisa ruim. Arquivaram o processo, ele disse sentando pesado numa cadeira como quem carrega o mundo nas costas. Conseguiram reverter a sentença. Aquela notícia foi um golpe duro. Lourdes bateu na mesa com tanta força que seu copo de água derramou todo. Isso não vai ficar assim, ela gritou, com aquela determinação que era sua marca registrada. Ritinha chorou silenciosamente. Teresa ficou parada olhando para o nada, como nos tempos do convento. Elias me abraçou forte, sem dizer nada, porque às vezes não tem palavras que consolem. Mas sabe o que é interessante nessa vida? A gente aprende que o caminho da justiça nem sempre é reto. Às vezes dá voltas que a gente nem imagina. Danilo, nosso jornalista amigo, publicou uma reportagem forte sobre a anulação da sentença. O título era um tapa na cara da justiça. Tribunal anula condenação de abusadores. Vítimas são silenciadas novamente. Foi como um rastilho de pólvora. Em menos de uma semana, manifestações começaram a acontecer em frente ao tribunal em Goiânia, depois em Brasília, depois em várias cidades do Brasil. Eram mulheres principalmente, mas também homens, jovens, idosos, gente de todas as idades e tipos, carregando cartazes com frases como "Acreditamos em vocês" e "Justiça para as vítimas do convento de Santa Clara". Grupos de direitos humanos de outros países ficaram sabendo, começaram a pressionar também. A história tinha ganhado o mundo. Não éramos mais apenas 7 mulheres assustadas fugindo numa carroça coberta. Éramos um movimento, uma voz coletiva que exigia ser ouvida. A pressão cresceu tanto que a própria Igreja Católica, que até então tinha se limitado a negar e tentar abafar o caso, começou a mudar de posição. Um bispo mais jovem, Dom Paulo, que tinha acabado de assumir a diocese vizinha de Porto Nacional, veio pessoalmente à Casa Raízes para um diálogo. Era uma tarde de junho, já perto de São João, data que sempre me trazia lembranças contraditórias da dança com Elias, do começo de tudo. Dom Paulo chegou sem pompa, acompanhado apenas por uma assessora. Não usava as vestes formais de bispo, apenas uma camisa simples com um discreto colarinho clerical. "Vim ouvir", ele disse simplesmente, depois de se apresentar. "Não vim defender, nem negar, nem justificar. Vim escutar o que vocês têm a dizer." Confesso que no início ficamos desconfiadas. Já tínhamos visto demais para acreditar em palavras bonitas. Mas havia algo diferente nele, uma humildade genuína que não estávamos acostumadas a ver em figuras de autoridade. Durante 3 horas, sentamos em círculo e contamos nossas histórias. Sem filtros, sem medo. O porão, as celas, os abusos, a fuga. Dom Paulo ouviu tudo em silêncio,
às vezes com lágrimas nos olhos, sem interromper, sem tentar se defender em nome da instituição. Quando terminamos, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, respirou fundo e disse algo que nunca imaginei ouvir de um representante da igreja. Eu acredito em vocês. E peço perdão. Não posso desfazer o que foi feito. Não posso apagar o sofrimento que viveram. Mas posso, e vou, fazer tudo ao meu alcance para que a verdade seja reconhecida e a justiça, ainda que tardia, seja feita. Naquela noite, depois que todos foram embora, Elias e eu conversamos até tarde na varanda da nossa casa. Acha que ele vai mesmo fazer alguma coisa? Perguntei, ainda cética depois de tantas decepções. Não sei, Elias respondeu honestamente, mas vi sinceridade nos olhos dele. E mesmo que não faça, o fato de ter vindo, de ter ouvido, de ter reconhecido, isso já é algo que ninguém pode tirar de vocês. Dom Paulo surpreendeu a todos. Na semana seguinte, enviou uma carta formal à Conferência Nacional dos Bispos, pedindo uma investigação interna sobre o convento de Santa Clara e outras instituições semelhantes. A carta vazou para a imprensa. Danilo nunca confirmou, mas sempre desconfiei que ele teve um dedinho nisso. E o impacto foi ainda maior. Outros bispos se manifestaram, alguns apoiando a investigação, outros tentando impedi-la. Mas a verdade é que a história tinha ganhado proporções grandes demais para ser ignorada ou abafada. A pressão externa, a cobertura da mídia, o movimento popular, tudo isso forçou a Igreja a agir. 3 meses depois da visita de Dom Paulo, um anúncio oficial. A arquidiocese formava uma comissão independente para investigar as denúncias contra o convento de Santa Clara. A comissão seria composta por leigos, juristas, psicólogos e teólogos sem vínculo direto com a diocese em questão. Fomos chamadas para depor novamente, desta vez perante essa comissão. Foi difícil reviver tudo outra vez, mas agora era diferente. Não estávamos mais tentando convencer pessoas céticas de que nossa dor era real. Estávamos sendo ouvidas por pessoas que realmente queriam entender o que tinha acontecido, para que aqueles horrores nunca mais se repetissem. A comissão trabalhou por 6 meses, entrevistou mais de 50 ex-internas, analisou o diário de Irmã Margarida e os documentos que ela tinha guardado, visitou o convento, que àquela altura já estava quase desativado, com apenas algumas freiras idosas ainda vivendo lá. O relatório final foi divulgado num domingo. Tinha mais de 200 páginas, detalhando não apenas o que tinha acontecido no convento de Santa Clara, mas também o sistema que tinha permitido e acobertado tais abusos por décadas. As evidências são conclusivas, dizia o relatório. Ocorreram graves violações de direitos humanos no convento de Santa Clara, com o conhecimento e, em alguns casos, a participação ativa de autoridades eclesiásticas. Os testemunhos das vítimas são consistentes entre si e corroborados por provas documentais. Era a validação que tanto buscávamos. Não vinha do poder judiciário, que tinha falhado conosco, mas de uma investigação independente que tinha tido a coragem de olhar para a verdade sem desviar os olhos. 2 dias depois, o arcebispo responsável pela região fez um pronunciamento público. Diante de câmeras de TV e jornalistas de todo o país, ele fez algo que jamais imaginamos ver. Pediu perdão, formalmente, em nome da Igreja Católica, pelos abusos cometidos no convento de Santa Clara. Falhamos gravemente com essas mulheres, ele disse, com a voz embargada. Falhamos em protegê-las, em ouvi-las, em acreditar nelas. A igreja que deveria ser um refúgio se tornou para elas um lugar de sofrimento. Por isso peço perdão, com humildade e dor no coração. O pronunciamento continuou, anunciando medidas concretas. O convento de Santa Clara seria fechado definitivamente. As poucas freiras idosas que ainda viviam lá seriam transferidas para outras comunidades. E o prédio, após as devidas reformas, seria transformado em um centro de apoio a vítimas de violência, administrado por leigos com o nome de Centro de Acolhimento Santa Margarida.
uma homenagem à nossa querida irmã Margarida, que infelizmente tinha falecido poucos meses antes, sem ver esse desfecho. Além disso, um fundo substancial seria criado para indenizar as vítimas e apoiar projetos como a Casa Raízes. Madre Ignácia, que já estava em idade muito avançada, seria submetida a um processo canônico interno. Padre Tomás seria afastado permanentemente de qualquer ministério ou contato com fiéis. Eu assisti a esse pronunciamento na sala da Casa Raízes, junto com Lourdes, Teresa, Ritinha e as outras. Não havia alegria desmedida, nem sensação de vitória. Era algo mais profundo. Era um alívio misturado com uma tristeza antiga, um fechamento de ciclo que carregava tanto dor quanto esperança. Conseguimos, disse Lourdes, segurando minha mão com força. Não da forma que esperávamos, mas conseguimos. Teresa, que raramente falava, acrescentou em voz baixa. Agora outras vão saber que não estão sozinhas. Os meses seguintes foram de mudanças intensas. O fundo de indenização começou a funcionar, permitindo que muitas das vítimas tivessem acesso a tratamento psicológico, educação, oportunidades que tinham sido roubadas delas. A Casa Raízes recebeu recursos para expandir seu trabalho, abrindo filiais em outras cidades. Lourdes, que já tinha se formado em Direito, passou no concurso para defensora pública e assumiu um cargo focado especificamente em casos de violência institucional contra mulheres. Ela sempre dizia que queria usar o sistema para mudá-lo por dentro, e agora estava fazendo exatamente isso. Teresa, nossa artista silenciosa, realizou sua primeira exposição individual numa galeria de Goiânia. Suas telas, que antes retratavam principalmente o horror do convento, agora mostravam também cenas de cura, de reconstrução, de esperança. A exposição se chamava Depois do Silêncio e atraiu centenas de visitantes. Ritinha formou um coral com mulheres atendidas pela Casa Raízes, muitas delas vítimas de várias formas de violência que tinham encontrado na música um caminho para expressar o que as palavras não conseguiam dizer. Elas se apresentavam em escolas, igrejas, eventos comunitários, levando sua mensagem através de canções que falavam de dor, mas também de superação. Maria do Socorro e Joana se tornaram coordenadoras das novas filiais da Casa Raízes em cidades vizinhas, expandindo nosso trabalho para comunidades onde mulheres raramente tinham acesso a qualquer tipo de apoio. Antônia, que sempre teve jeito com crianças, criou um programa educativo para escolas, ensinando sobre consentimento, respeito e como reconhecer e buscar ajuda em situações de abuso. Se tivéssemos aprendido isso quando crianças, ela dizia, talvez nossa história tivesse sido diferente. Quanto a mim e Elias, nossa vida também passou por mudanças importantes. Com a indenização que recebi, conseguimos comprar uma casa maior, com um quintal espaçoso onde Elias plantou um jardim cheio de flores coloridas. Ele dizia que era seu jeito de trazer beleza para contrapor toda a feiura que tínhamos enfrentado. E então veio a maior de todas as surpresas. Após anos achando que talvez nunca pudesse ter filhos devido aos traumas físicos e emocionais do convento, descobri que estava grávida. A notícia me pegou de surpresa total. Tinha 34 anos já, e embora Elias e eu tivéssemos conversado sobre formar uma família, tínhamos quase aceitado que isso talvez não fosse possível para nós. Quando o médico confirmou a gravidez, chorei tanto que o consultório inteiro ficou preocupado. São lágrimas de alegria, expliquei, enquanto Elias segurava minha mão, também com os olhos marejados. A gravidez foi tranquila, considerando tudo. Tive o apoio não apenas de Elias, mas de toda a nossa família estendida, as meninas do convento, como ainda chamávamos umas às outras, mesmo depois de tantos anos. Minha mãe, que veio de São Raimundo das Almas para ficar conosco no último mês. Até meu pai, que tinha suavizado um pouco com os anos, mandou uma carta curta, mas significativa. Que Deus abençoe meu neto ou neta. Nossa filha nasceu numa madrugada de abril, com uma força de vontade que surpreendeu até a parteira. Demos a ela o nome de Aurora Margarida.
Aurora pelo novo amanhecer que ela representava em nossas vidas, Margarida em homenagem à freira que tinha arriscado tudo para nos ajudar. Aurora cresceu cercada de tias que a amavam como se fosse filha delas também. Tia Lourdes, sempre contando histórias de suas batalhas jurídicas. Tia Teresa, ensinando-a a pintar assim que conseguiu segurar um pincel. Tia Ritinha, cantando canções de ninar com aquela voz doce que tinha conquistado seu espaço de volta. Quando Aurora tinha 5 anos, recebemos um convite especial, a inauguração oficial do Centro de Acolhimento Santa Margarida, no prédio que um dia tinha sido o Convento de Santa Clara. Hesitei muito antes de aceitar. A ideia de voltar àquele lugar trazia à tona memórias que preferia deixar enterradas. Mas Elias, com aquela sabedoria calma que sempre teve, me ajudou a ver as coisas de outra perspectiva. Talvez seja importante ir, ele sugeriu. Não para reviver o passado, mas para ver como ele foi transformado, para mostrar a você mesma que aquele lugar não tem mais poder sobre você. Acabei concordando, e em uma manhã ensolarada de setembro, lá estávamos nós. Eu, Elias, Aurora, Lourdes, Teresa, Ritinha, Maria do Socorro, Joana e Antônia, as 7 do convento, como nos chamavam agora, reunidas novamente, mas desta vez por escolha, não por imposição. A transformação do prédio era impressionante. As paredes cinzentas tinham sido pintadas em cores claras e acolhedoras. Onde antes havia celas, agora existiam salas de terapia, espaços de convivência, uma biblioteca. O porão, aquele lugar de horrores, tinha sido completamente remodelado e transformado em um memorial, um espaço de lembrança e reflexão para que a história nunca fosse esquecida ou repetida. Na parede principal do memorial, uma placa com os nomes de todas as vítimas identificadas que tinham passado por aquele convento ao longo de décadas. Eram mais de 200 nomes. Alguns tinham sobrevivido e contado suas histórias, como nós. Outros tinham levado seus segredos para o túmulo. Mas todos estavam ali, reconhecidos, lembrados. Durante a cerimônia de inauguração, fui convidada a falar. Confesso que tremi quando subi ao pequeno palanque improvisado, no que antes tinha sido o pátio interno onde rezávamos forçadamente todos os dias. Este lugar, comecei, olhando para as dezenas de pessoas reunidas ali, um dia foi um espaço de dor, de silenciamento, de abuso de poder. Hoje, ele renasce como um espaço de acolhimento, de escuta, de cura. Esta transformação é um símbolo poderoso do que podemos alcançar quando nos recusamos a aceitar a injustiça, quando insistimos em falar a verdade, mesmo quando ninguém parece querer ouvi-la. Enquanto falava, meu olhar encontrou Aurora, sentada no colo de Elias. Seus olhos curiosos percorriam o lugar, sem entender completamente o que representava, e senti uma onda de gratidão por ela nunca precisar saber, na pele, o que aconteceu ali. Para as que sobreviveram, continuei, este centro representa um reconhecimento tardio, mas importante, do sofrimento que vivemos. Para as que não estão mais aqui, é uma forma de honrar sua memória, de dizer que não foram esquecidas. Mas além do passado, este lugar agora olha para o futuro. Será um espaço onde outras mulheres e meninas encontrarão o que nós não tivemos: apoio, respeito, um ouvido atento para suas dores, uma mão estendida para ajudá-las a se reerguer. Terminei meu discurso agradecendo a todos que tinham tornado aquela transformação possível. Dom Paulo, que teve a coragem de iniciar o processo de reconhecimento. Os membros da comissão independente, que investigaram com rigor e compaixão. As organizações de direitos humanos que nos apoiaram. Os jornalistas que ajudaram a dar visibilidade à nossa causa e, principalmente, todas as mulheres que tiveram a coragem de quebrar o silêncio e contar suas histórias. Depois da cerimônia, caminhamos pelos corredores do antigo convento, agora tão diferente que era difícil reconhecer. Em alguns momentos, um calafrio percorria minha espinha quando um detalhe arquitetônico específico trazia de volta uma memória que preferia esquecer.
Mas Elias estava sempre ao meu lado, segurando minha mão, e Aurora corria à nossa frente, curiosa e despreocupada como só uma criança pode ser. Em um dos corredores, encontramos uma parede coberta de cartas e pequenos objetos, um memorial improvisado que vítimas e familiares tinham começado a criar espontaneamente. Eram mensagens de todos os tipos, raivosas, tristes, esperançosas. Havia pequenas bonecas, fitinhas coloridas, fotos, um mosaico de dor e cura, de memória e resistência. Uma carta em particular chamou minha atenção. Era escrita numa caligrafia trêmula, de alguém idoso ou doente. Dizia simplesmente: "Nunca contei a ninguém o que aconteceu comigo aqui, mas agora sei que não estou sozinha. Obrigada por falarem quando eu não pude." Aquela carta resumia tudo pelo que tínhamos lutado. Não era apenas sobre justiça para nós mesmas. Era sobre quebrar um ciclo de silêncio que tinha permitido que tantos abusos acontecessem por tanto tempo. Na saída, nos reunimos, às 7 do convento, para uma foto. Era uma tradição que mantínhamos em momentos importantes, um registro da nossa jornada coletiva. Atrás de nós estava o prédio que um dia tinha sido nossa prisão e agora era um símbolo de transformação. "Parece irreal", comentou Lourdes, enquanto esperávamos Danilo, que tinha se oferecido para tirar a foto, ajustar a câmera. "Se alguém tivesse me dito, naquela noite que fugimos, que um dia estaríamos aqui assim..." "A vida tem dessas voltas", respondeu Ritinha, que agora falava com a confiança de quem tinha encontrado sua voz. "E ainda bem que tem." Danilo finalmente fez a foto e depois nos entregou algo. A primeira edição de um livro. Era grosso, com capa dura, intitulado Quebra de Silêncio, a história completa do convento de Santa Clara. Ele tinha passado os últimos 2 anos trabalhando naquele projeto, entrevistando vítimas, pesquisando documentos, reconstruindo a história completa daquele lugar desde sua fundação. "Queria que vocês fossem as primeiras a ver", ele disse, com aquele mesmo entusiasmo jornalístico que nunca o abandonou, mesmo depois de tantos anos. "É a história de vocês, afinal." Folheamos o livro ali mesmo, passando de mão em mão. Era estranho ver nossas histórias de dor, luta e resistência documentadas de forma tão detalhada, transformadas em algo que outros poderiam ler, aprender, entender. Na dedicatória, Danilo tinha escrito algo que me emocionou profundamente. "Para Isabel, Lourdes, Teresa, Ritinha, Maria do Socorro, Joana e Antônia, as 7 mulheres que me ensinaram que a verdadeira coragem não está em nunca cair, mas em levantar-se quantas vezes for preciso." Naquela noite, já em casa, depois de colocar a Aurora para dormir, sentei-me com Elias na varanda. Ele sabia que eu precisava daquele momento de silêncio, de processamento, depois de um dia tão intenso emocionalmente. "Como se sente?" ele perguntou finalmente, servindo-me uma xícara de chá de camomila, meu favorito para noites como aquela. Pensei por um momento antes de responder. "Em paz", disse finalmente. "Não uma paz perfeita, não uma paz que apaga tudo o que aconteceu, mas uma paz de quem olha para trás e vê um caminho que, por mais doloroso que tenha sido, levou a algo maior que nós mesmos." Elias assentiu, compreendendo como sempre fazia. A Casa Raízes, o centro, o livro, são legados importantes. "O maior legado", respondi, olhando na direção do quarto onde Aurora dormia. "É que agora a luta tem nome, tem rosto, tem história. Não somos mais figuras anônimas, silenciadas. Somos mulheres com vozes, com direitos, com poder para mudar não apenas nossas próprias vidas, mas a vida de tantas outras." Pegamos o livro de Danilo, que tínhamos trazido para casa, e o folheamos juntos novamente. Havia uma seção de fotos no meio, antigas, do convento em seus primeiros anos, terríveis, documentando as condições das celas no porão, emocionantes, mostrando a inauguração da Casa Raízes, esperançosas, retratando a transformação do velho convento em centro de apoio. A última foto era de nós 7, tirada no dia da inauguração da Casa Raízes original, anos atrás.
Estávamos de mãos dadas, formando um círculo, com expressões sérias, mas determinadas. Abaixo da foto, uma citação que eu tinha dito em algum momento e que Danilo tinha registrado. Existe um tipo especial de liberdade que só é encontrada do outro lado do sofrimento mais profundo. É uma liberdade que não pode ser dada nem tirada, porque foi conquistada passo a passo, lágrima a lágrima. É a liberdade de quem conheceu o pior e, ainda assim, escolheu acreditar no melhor. Olhei para aquela foto, para aquelas mulheres que tinham se tornado minha família, minha força, meu propósito. Olhei para Elias, que tinha entrado na minha vida numa dança de São João e tinha permanecido ao meu lado nos momentos mais escuros e nos mais luminosos. Pensei em Aurora, dormindo tranquila em seu quarto, crescendo num mundo que, esperávamos, seria um pouco melhor graças à nossa luta. E soube, com uma certeza que vinha do lugar mais profundo de mim, que nossa história, com toda sua dor, sua luta, sua resistência, agora pertencia não apenas a nós, mas a todas as mulheres que viessem depois. Uma história de silêncio quebrado, de verdade exposta, de justiça buscada contra todas as probabilidades. Uma história que, esperava, inspiraria outras a encontrarem sua própria voz, a lutarem por sua própria liberdade, a transformarem sua própria dor em algo maior, algo que ultrapassasse os limites de suas vidas individuais e tocasse o coração do mundo. Porque no final, é isso que somos. Não apenas sobreviventes, mas transformadoras. Não apenas vítimas, mas guerreiras. Não apenas mulheres que sofreram, mas mulheres que, através do sofrimento, descobriram uma força que nem sabiam que possuíam. E essa força, agora sabíamos, era invencível. Porque não pertencia apenas a nós, mas a todas que viessem antes e depois, unidas por um fio invisível de resistência feminina que atravessa gerações, atravessa muros de conventos, atravessa silêncios impostos e emerge sempre do outro lado, mais forte, mais livre, mais determinada. Essa é a minha história, nossa história. Uma história de justiça, liberdade e resistência que continua sendo escrita todos os dias, por mulheres que se recusam a ser silenciadas, que insistem em ser ouvidas, que transformam sua dor em propósito. E enquanto houver uma dessas mulheres, em qualquer lugar do mundo, nossa luta continua. Porque agora, finalmente, ela tem nome, tem rosto, tem história. E histórias, uma vez contadas, nunca mais podem ser completamente silenciadas. Os anos foram passando como água de rio, que corre sem parar, mas deixa marcas nas pedras que toca. Minha filha Aurora, aquela que nasceu como símbolo do nosso novo amanhecer, já estava com 12 anos quando decidi fazer algo que tinha postergado por muito tempo. Visitar novamente o antigo convento, agora Centro de Acolhimento Santa Margarida, não apenas para uma inauguração ou evento, mas para passar um tempo lá, para sentir o lugar, para fazer as pazes com aquele pedaço do meu passado. Não era mais diretora da Casa Raízes. Tinha passado esse bastão para mãos mais jovens, para mulheres que tinham encontrado sua força depois de histórias diferentes, mas igualmente dolorosas que as nossas. Continuava como conselheira, claro, dando palestras de vez em quando, mas meu foco principal agora era minha família e meu trabalho como professora na Universidade Federal, que tinha se instalado em Araguaína. Dava aulas de pedagogia, formando educadores que, esperava, levariam para as salas de aula do futuro um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de atenção aos sinais de abuso e negligência que tinham passado despercebidos por tanto tempo. Elias continuava ao meu lado, parceiro de vida, agora com alguns fios de prata nas têmporas que só o deixavam mais bonito. Dirigia um projeto social que levava a educação artística para escolas rurais da região. Era seu jeito de garantir que outras crianças não ficassem privadas da beleza e da expressão, como ele mesmo tinha sido em sua infância pobre em Juazeiro. Aurora, nossa filha, estava na pré-adolescência, aquela fase complicada em que a menina começa a virar moça, em que o mundo parece grande demais e pequeno demais ao mesmo tempo. Tinha meus olhos e o sorriso de Elias, e uma curiosidade sobre o mundo que às vezes nos deixava sem fôlego.
Ela sabia fragmentos da minha história, claro. À medida que foi crescendo, fomos contando partes, sempre adaptadas à sua idade, sempre com cuidado para não sobrecarregá-la com o peso do meu passado. Mas ela era esperta, juntava as peças, fazia perguntas que muitas vezes me pegavam desprevenida. Mãe, por que o centro tem o nome da vovó Margarida se ela não era sua mãe de verdade? Mãe, por que as tias todas viveram juntas por tanto tempo na casa Raízes? Mãe, essa cicatriz no seu braço foi de quando você estava naquele lugar ruim? Sempre tentávamos responder com honestidade, mas com delicadeza. Queria que ela entendesse a importância da luta, da resistência, da solidariedade entre mulheres, mas não queria que o horror do que vivi fosse a primeira coisa que ela aprendesse sobre o mundo. Foi Aurora, na verdade, que me deu o empurrão final para fazer aquela visita ao centro. Estávamos na cozinha, eu preparando o jantar, ela fazendo um trabalho da escola sobre pessoas que admiramos. Tinha escolhido escrever sobre mim, o que me deixou ao mesmo tempo lisonjeada e apreensiva. Mãe, ela perguntou, erguendo os olhos do caderno, como era aquele lugar antes de virar um centro de ajuda? Você nunca me levou lá. Fiquei parada com a colher de pau na mão, olhando para o nada por um instante. Era verdade. Desde a inauguração, tantos anos atrás, eu tinha evitado voltar lá. As outras, Lourdes, Teresa, Ritinha, visitavam regularmente, davam palestras, oficinas, mas eu tinha mantido distância, como se aquele lugar ainda tivesse algum poder sobre mim. É complicado, filha. Tenho lembranças difíceis de lá. Eu sei, ela respondeu, com uma maturidade que me surpreendeu. Mas agora é um lugar bom, né? Você sempre diz que a gente pode transformar coisas ruins em coisas boas. Suas palavras me atingiram como um raio de clareza. Eu estava ensinando minha filha sobre transformação, sobre não se deixar definir pelo sofrimento, mas não estava praticando completamente o que pregava. Ainda havia um pedaço do meu passado com o qual eu não tinha feito as pazes totalmente. Você tem razão, Aurora, respondi, sentando ao lado dela. E sabe de uma coisa? Acho que está na hora de voltarmos lá juntas. Foi assim que, numa manhã de sábado ensolarada, peguei o carro com Aurora e Elias e fizemos a viagem até Santo Agostinho do Araguaia. A cidade tinha crescido nos últimos anos, mas ainda mantinha aquele ar de interior, com suas praças arborizadas e o ritmo mais lento da vida. O antigo convento ficava num morro suave na periferia da cidade. De longe, ainda tinha aquela silhueta imponente que me causava arrepios sempre que eu pensava nela. Mas agora, as paredes não eram mais cinzentas. Estavam pintadas em tons suaves de amarelo e verde, e havia um jardim colorido na entrada, com flores de todos os tipos. Ao pé do antigo portão de ferro, agora aberto permanentemente como um símbolo da nova filosofia do lugar, havia uma placa que dizia: Centro de Acolhimento Santa Margarida, um espaço de cura, respeito e renovação. Respirei fundo antes de passar por aquele portão. Elias apertou minha mão, sentindo minha hesitação. Aurora, curiosa como sempre, já estava alguns passos à frente, olhando tudo com olhos atentos. Dentro, o espaço estava movimentado. Havia mulheres de todas as idades circulando, algumas claramente funcionárias e voluntárias, outras provavelmente buscando ajuda. Crianças brincavam num espaço adaptado como playground, onde antes era o pátio das orações forçadas. O contraste não podia ser maior. Maristela, a diretora atual do centro, nos recebeu com um sorriso caloroso. Era uma mulher forte, de meia idade, que tinha sua própria história de sobrevivência, não do convento, mas de um casamento abusivo que quase tinha custado sua vida. Isabel, que alegria te ver aqui! Ela exclamou, me abraçando com força. Sabemos o quanto deve ser difícil para você. Está sendo diferente, respondi honestamente. Mas importante. Maristela nos levou para um tour pelo centro. Muito tinha mudado desde a inauguração, anos atrás.
O espaço tinha sido completamente repensado para servir às novas necessidades. Onde antes eram as celas das freiras, agora havia quartos acolhedores para mulheres em situação de risco. A antiga capela tinha se transformado numa sala multiuso, onde aconteciam desde grupos de apoio psicológico até aulas de dança e yoga. A cozinha, antes um lugar de trabalho árduo e silencioso, agora era ampla e clara, com uma grande mesa comunitária onde as mulheres acolhidas podiam cozinhar juntas, compartilhar refeições, trocar experiências. Foi quando chegamos ao que tinha sido o porão que senti minhas pernas fraquejarem um pouco. Aquele espaço, que tinha sido cenário dos piores horrores, das celas escondidas onde tantas de nós foram presas e abusadas, agora estava transformado num memorial. As paredes tinham sido deixadas deliberadamente sem pintura em algumas partes, mantendo as marcas do tempo como testemunhas silenciosas do que aconteceu ali. Havia fotos, documentos, trechos do diário de Irmã Margarida protegidos por vidro. Uma linha do tempo mostrava a história do convento desde sua fundação, inclusive os anos sombrios e a eventual transformação em centro de acolhimento. Num canto, uma instalação artística feita por Teresa. Centenas de pequenos pássaros de papel, pintados em cores vibrantes, parecendo voar para longe de uma gaiola quebrada. Este memorial existe para que nunca esqueçamos, explicou Maristela. Para que as histórias das mulheres que sofreram aqui não sejam apagadas, mas também para mostrar que é possível transformar lugares de dor em espaços de cura. A Aurora, que tinha ficado incomumente quieta durante toda a visita, se aproximou da instalação de Teresa, olhando fascinada para os pássaros coloridos. "São vocês, não é, mãe?" ela perguntou baixinho. "Os pássaros saindo da gaiola." "Sim, filha", respondi, sentindo um nó na garganta. "Somos nós." Continuamos o tour pelo resto do centro. No andar superior, que eu mal conhecia do tempo do convento, as noviças raramente tinham permissão para subir até lá, havia agora um espaço educacional completo, salas de aula, biblioteca, até mesmo um pequeno laboratório de informática. Aqui oferecemos desde a alfabetização básica até cursos profissionalizantes, explicou Maristela. Muitas das mulheres que acolhemos tiveram seu direito à educação negado. Queremos dar a elas as ferramentas para construir uma vida independente. No jardim interno, um antigo claustro que tinha sido um lugar de silêncio forçado, agora havia uma horta comunitária com plantas medicinais, ervas culinárias e flores. Mulheres trabalhavam ali, conversando livremente, algumas rindo, um som que jamais teria sido permitido naquele espaço antigamente. Foi ali, sentada num banco sob a sombra de uma mangueira que não existia no meu tempo, que me permiti finalmente sentir o peso completo daquela transformação. As lágrimas que eu tinha segurado durante toda a visita começaram a fluir livremente. Elias, percebendo que eu precisava de um momento, levou Aurora para conhecer a horta mais de perto, deixando-me sozinha com meus pensamentos, com minhas memórias, com meus fantasmas que, finalmente, pareciam prontos para serem exorcizados. Fechei os olhos e, por um instante, pude ouvir os ecos do passado, o som das chaves nas fechaduras, os passos severos da Madre Ignácia pelos corredores, os sussurros temerosos das noviças à noite, os gritos abafados que vinham do porão. Mas agora, esses sons estavam sendo substituídos por outros. Conversas animadas, risadas de crianças, o farfalhar das folhas da mangueira ao vento. Quando abri os olhos novamente, vi que não estava mais sozinha. Uma mulher jovem, talvez uns 20 e poucos anos, tinha se sentado ao meu lado no banco. "Desculpe", ela disse, parecendo um pouco tímida. "Você é Isabel Batista, não é? Uma das 7 do convento?" Assenti, enxugando as lágrimas discretamente. "Meu nome é Carolina", ela continuou. Eu queria te agradecer. Foi por causa do seu livro, das suas palestras, que tive coragem de sair de uma situação abusiva, de buscar ajuda, de acreditar que merecia uma vida melhor." Fiquei sem palavras por um momento. Era sempre surpreendente, quase inacreditável,
Ouvir que nossa história tinha tocado vidas que nem conhecíamos, que tinha dado força a pessoas que jamais tínhamos encontrado. Não foi só por minha causa, respondi finalmente. Foi por causa de todas nós. Lourdes, Teresa, Ritinha, Maria do Socorro, Joana, Antônia e tantas outras que tiveram a coragem de falar quando o mundo queria que ficássemos em silêncio. Carolina sorriu, seus olhos brilhando com algo que reconheci bem. Aquela mistura de dor ainda presente, mas já transformada em força, em propósito. Agora eu conto minha história também, ela disse. Para outras mulheres que chegam aqui achando que estão sozinhas, que ninguém vai acreditar nelas, que não tem saída, mostro que é possível recomeçar. Ficamos conversando por um tempo, trocando experiências, histórias, esperanças. Carolina era professora de literatura numa escola local e, além do trabalho voluntário no centro, estava escrevendo um livro de poemas sobre sua própria jornada de cura. Quando Elias e Aurora voltaram, Carolina se despediu com um abraço forte e uma promessa de manter contato. Observei-a se afastando, caminhando com uma confiança que certamente tinha conquistado a duras penas, e senti uma onda de emoção me atravessar. Não mais de dor, mas de uma profunda gratidão por ter vivido o suficiente para ver aquela transformação. Mãe, chamou Aurora, sentando-se ao meu lado. Maristela mostrou a gente o mural de histórias lá na entrada. Tem tantas mulheres que passaram por aqui. O mural de histórias era uma das iniciativas mais bonitas do centro. Um espaço onde mulheres que tinham sido acolhidas podiam deixar uma mensagem, um desenho, um poema, qualquer expressão do que o lugar tinha significado para elas. Era um testemunho vivo e em constante crescimento do impacto daquele trabalho. São muitas histórias, filha, respondi. E cada uma é importante, cada uma merece ser ouvida. Igual à sua? Igual a todas. Passamos o resto do dia conhecendo mais sobre o funcionamento do centro, conversando com as pessoas que trabalhavam e viviam ali. Perto do fim da tarde, Maristela nos levou até os fundos do prédio, onde ficava uma área que eu ainda não conhecia. Um espaço aberto, com grama bem cuidada e árvores recém-plantadas. Este é o nosso mais novo projeto, ela explicou com entusiasmo. Estamos chamando de Jardim das Vozes. Cada árvore plantada aqui representa uma sobrevivente que encontrou forças para contar sua história, para ajudar outras mulheres. Ela nos guiou até uma pequena jabuticabeira, ainda jovem, mas já forte, com um pequeno placa ao lado. Esta é a sua, ela disse, me olhando com respeito e carinho. Plantamos quando inauguramos esta área, há alguns meses. As 7 do convento foram as primeiras. Vocês abriram o caminho para todas nós. Aproximei-me da árvore, tocando suas folhas verdes e brilhantes. Havia algo profundamente simbólico naquele gesto. Uma vida nova crescendo no lugar onde antes só existia dor e silêncio. Posso plantar uma árvore também um dia? Perguntou Aurora, observando atentamente. Espero que nunca precise, meu amor, respondi honestamente. Espero que você nunca tenha que passar pelo que nos fez plantar essas árvores. Mas se um dia conhecer alguém que precise, espero que você esteja lá para ouvir, para acreditar, para apoiar. Já estava escurecendo quando nos despedimos de Maristela e das outras pessoas do centro. Antes de irmos embora, parei por um momento no portão, olhando para trás, para aquele prédio que um dia tinha sido meu cativeiro e agora era um farol de esperança para tantas mulheres. Como você se sente? Perguntou Elias baixinho, sempre atento às minhas emoções, mesmo depois de tantos anos juntos. Em paz, respondi. E desta vez era verdade completa. Como se um ciclo tivesse se fechado. Como se finalmente pudesse soltar algo que estava carregando sem perceber. No caminho de volta para Araguaína, Aurora adormeceu no banco de trás do carro, exausta depois de um dia tão cheio de emoções e descobertas. Elias dirigia em silêncio, respeitando meu momento de reflexão. Olhando pela janela, vendo a paisagem do cerrado passar rapidamente, pensei em tudo que tinha vivido, em tudo que tínhamos conquistado. Não tinha sido fácil. Nada que vale a pena geralmente é. Tínhamos enfrentado dor,
Medo, descrédito, ameaças. Tínhamos lutado contra instituições poderosas, contra o silêncio imposto, contra nossos próprios traumas. Mas tínhamos vencido. Não de uma forma perfeita ou completa, a justiça raramente é assim. Mas tínhamos transformado nossa dor em propósito, nosso sofrimento em ação, nosso silêncio forçado em um grito coletivo que não podia mais ser ignorado. E mais importante, tínhamos aberto caminho para que outras mulheres encontrassem sua voz, sua força, sua própria forma de resistência. Aurora se mexeu no sono, murmurando algo inaudível. Olhei para minha filha, para aquele rosto ainda moldado pela inocência da infância, mas já mostrando traços da mulher forte que um dia seria. Ela estava crescendo num mundo diferente daquele em que cresci. Um mundo onde histórias como a minha podiam ser contadas, onde mulheres podiam falar e ser ouvidas, onde o silêncio não era mais a única opção. Não era um mundo perfeito, claro. Ainda havia tanto a fazer, tantas batalhas a lutar, tantas mulheres precisando de ajuda, de voz, de justiça. Mas era um mundo em movimento, em transformação. E saber que eu tinha contribuído, mesmo que um pouco, para essa mudança, enchia meu coração de uma alegria profunda e quieta. Nos anos seguintes, continuei meu trabalho como professora universitária, formando novas gerações de educadores sensíveis às questões que por tanto tempo foram ignoradas ou silenciadas. Escrevia artigos, dava palestras ocasionais, participava de debates sobre direitos das mulheres, proteção à infância, combate ao abuso de poder em instituições. Lourdes seguiu sua carreira como defensora pública, criando um departamento especializado em casos de violência institucional contra mulheres. Teresa teve suas obras expostas em museus importantes do país, sempre usando a arte como forma de dar voz aos que não eram ouvidos. Ritinha se tornou terapeuta musical, ajudando pessoas traumatizadas a encontrar cura através do som, do ritmo, da melodia. Maria do Socorro, Joana e Antônia também encontraram seus caminhos, sempre entrelaçados de alguma forma com a missão que nos unia: garantir que nenhuma mulher, nenhuma menina tivesse que enfrentar sozinha o que enfrentamos. A Casa Raízes continuou crescendo, com filiais em várias cidades, tornando-se uma referência nacional em acolhimento e apoio a vítimas de violência. O Centro Santa Margarida, no antigo convento, expandiu seu trabalho, oferecendo desde abrigo emergencial até formação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade. E Aurora cresceu, se tornando uma jovem observadora, empática, comprometida com a justiça. Escolheu estudar direito, inspirada por Lourdes, mas com planos de trabalhar especificamente com direitos humanos em contextos internacionais. Quero levar o que aprendi com vocês para lugares onde mulheres ainda não podem falar, ela nos disse quando passou no vestibular. Nas férias do seu primeiro ano de faculdade, ela me surpreendeu pedindo para visitar São Raimundo das Almas. Quero conhecer onde tudo começou, mãe, ela explicou. Quero entender melhor sua história, suas raízes. E assim, quase 30 anos depois de ter sido levada embora numa caminhonete após uma dança de São João, voltei novamente à minha terra natal, desta vez com minha filha ao meu lado. São Raimundo tinha mudado, claro. Havia mais casas de alvenaria, menos de taipa. A praça tinha sido reformada, a igreja pintada de novo. Mas o ritmo continuava o mesmo, aquela cadência particular das cidadezinhas do interior baiano que nunca sai completamente de quem nasceu nelas. Minha mãe, Dona Sebastiana, já tinha partido deste mundo alguns anos antes, depois de uma vida longa e, nos últimos anos, razoavelmente tranquila. Meu pai, surpreendentemente, ainda estava vivo, embora muito idoso e fragilizado, cuidado por minhas irmãs que continuavam na cidade. Quando entramos na velha casa da família, onde minha irmã Maria agora morava com seu marido e filhos, meu pai estava sentado no mesmo alpendre onde costumava fumar seu cigarro de palha no fim da tarde, tantos anos atrás. Estava curvado, magro, com os olhos embaçados pela catarata,
mas ainda tinha aquele jeito digno, aquela postura de homem que viveu por suas próprias regras, por mais rígidas e equivocadas que fossem. Pai, chamei suavemente, me aproximando. Sou eu, Isabel. E esta é sua neta, Aurora. Ele ergueu a cabeça lentamente, os olhos semicegos tentando focar meu rosto. Por um momento, achei que não tinha me reconhecido. Então, seus lábios enrugados se curvaram num sorriso frágil, algo raro até mesmo quando era mais jovem e forte. Isabel, ele disse, com voz rouca e trêmula. Minha filha voltou de novo. Sentei-me ao lado dele no banco, enquanto Aurora se ajoelhava na frente, segurando sua mão enrugada nas suas jovens e fortes. Vovô, ela disse simplesmente, com aquela franqueza que sempre teve. Finalmente te conheço. Nos dias que passamos em São Raimundo, Aurora absorveu tudo como uma esponja. As histórias da família contadas por minhas irmãs, os causos da cidade narrados por vizinhos antigos, os sabores da comida que só existe assim, feita em fogão de lenha no interior da Bahia. Levei-a para ver o rio onde lavávamos roupa, o terreiro onde acontecia a festa de São João, a escola pequena onde estudei até meu pai decidir que já estava bom para a filha de roceiro. Mostrei a ela todas as partes da minha história que antecediam o convento, que formaram quem eu era antes daquela dança fatídica com Elias. Na véspera de nossa partida, aconteceu algo que não esperava. Meu pai pediu para falar comigo a sós. Aurora estava ajudando minhas sobrinhas a fazer um doce na cozinha e minha irmã tinha saído para buscar um remédio na farmácia. Sentamos novamente no alpendre, com o sol se pondo no horizonte, pintando o céu de cores que só o interior sabe criar. Isabel, ele começou, a voz fraca, mas determinada. Preciso te dizer uma coisa antes de morrer. Esperei, sentindo meu coração acelerar um pouco. Em todos esses anos, nunca tínhamos realmente conversado sobre o que aconteceu, sobre sua decisão de me mandar para o convento. Era um assunto que todos evitavam, como se fosse um fantasma que poderia destruir a frágil paz que tínhamos conseguido estabelecer. Eu errei com você, filha. Ele disse finalmente, cada palavra parecendo custar-lhe um esforço imenso. Fui duro demais, injusto. Te mandei para longe por causa do meu orgulho ferido, do meu medo de que falassem da família. Fiquei em silêncio, absorvendo aquelas palavras que nunca esperei ouvir. Meu pai, Jerônimo Batista, homem conhecido por nunca admitir um erro, estava me pedindo perdão à sua maneira. Quando recebi a carta dizendo que você tinha ido para outro convento, sem nosso consentimento, desconfiei que algo estava errado. Mas não fiz nada. Deixei estar. Disse para sua mãe que era melhor assim. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Peguei sua mão enrugada, sentindo os calos antigos, as juntas deformadas pelo reumatismo. Depois, quando você apareceu viva, tantos anos depois, soube que tinha sofrido. Via nos seus olhos. Mas não tive coragem de perguntar, de reconhecer minha parte. Era covarde demais para isso. Pai, comecei, mas ele ergueu a mão, pedindo para deixá-lo terminar. Li seu livro, ele disse, me surpreendendo completamente. Maria me trouxe. Lia para mim um pouco cada dia, depois que fiquei com a vista ruim. Foi como levar uma surra a cada palavra, Isabel. Saber o que você passou por minha causa. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto enrugado, marcado pelo sol e pelo tempo. Nunca tinha visto meu pai chorar antes, nem mesmo quando minha mãe morreu. Não tenho direito de pedir seu perdão, ele continuou, mas preciso que saiba, tenho orgulho da mulher que você se tornou, da luta que travou, da filha que criou. Tem mais força e mais fibra que eu jamais tive, Isabel. Não consegui conter minhas próprias lágrimas. Décadas de mágoa, de perguntas não respondidas, de dor calada, pareciam estar encontrando uma válvula de escape naquele momento improvável. Eu te perdoo, pai, disse finalmente, a voz embargada. Te perdoei há muito tempo. Tinha que perdoar para seguir vivendo. Ele assentiu, como se entendesse perfeitamente. Conheci um homem, um dia desses, que tinha trazido a neta para médico aqui. Era de Araguaína.
Conhecia você, conhecia seu trabalho na tal Casa Raízes. Falou com tanto respeito, tanta admiração. Senti um orgulho tão grande, filha. Quis gritar para todo mundo na venda que era pai daquela Isabel Batista. Sorri através das lágrimas, imaginando a cena. Então gritou o pai. Não era do seu feitio se gabar. Ele deu uma risada fraca, quase um sussurro. Gritei sim. Jerônimo velho, quase cego, gritando que nem doido que era pai de Isabel Batista. O povo deve ter achado que eu tinha perdido o juízo de vez. Rimos juntos. Um riso molhado de lágrimas. Um riso que carregava décadas de dor, mas também de uma redenção tardia e inesperada. Quando voltamos para Araguaína, eu carregava mais do que lembranças daquela visita. Carregava um sentimento de encerramento, de um círculo que finalmente se completava. Tinha perdoado meu pai muito antes, como disse a ele, não por ele, mas por mim mesma, porque precisava me libertar daquela amargura para seguir vivendo. Mas ouvir suas palavras, seu reconhecimento, seu pedido implícito de perdão, foi como um bálsamo para uma ferida antiga que eu nem sabia que ainda estava aberta. Os anos continuaram passando. Aurora se formou em Direito, fez mestrado em Direitos Humanos, começou a trabalhar com uma organização internacional que protegia mulheres em zonas de conflito. Elias e eu envelhecemos juntos, nossos cabelos embranquecendo, nossas mãos, que se conheciam tão bem, começando a mostrar as marcas do tempo. Lourdes, Teresa, Ritinha, Maria do Socorro, Joana, Antônia e eu continuamos próximas, mesmo quando distâncias físicas nos separavam. Éramos mais que amigas, mais que irmãs. Éramos sobreviventes de uma mesma tempestade, navegadoras que tinham encontrado terra firme juntas e nunca perderam de vista o farol que construíram para guiar outras. Quando completei 60 anos, uma idade que às vezes me surpreendia, como podia aquela menina assustada de São Raimundo das Almas, aquela prisioneira do convento, ter chegado tão longe na vida? A Casa Raízes organizou uma celebração especial. Não apenas pelo meu aniversário, mas pelos 30 anos de trabalho contínuo ajudando mulheres a encontrarem sua voz, sua força, seu caminho para fora da violência. Foi uma festa simples, mas significativa, no quintal da Casa Raízes original, aquela que tinha sido nosso primeiro espaço de liberdade e resistência. Compareceram pessoas de todas as épocas da minha vida. Ex-alunas, colegas da universidade, voluntárias e funcionárias da Casa Raízes, mulheres que tinham sido acolhidas ali ao longo dos anos, até mesmo alguns rostos de São Raimundo das Almas. Minhas irmãs vieram, trazendo meu pai, agora completamente cego e muito frágil, numa cadeira de rodas. Lourdes fez um discurso emocionado, relembrando nossa jornada desde o convento. Teresa apresentou uma série de pinturas que contavam nossa história, desde os dias sombrios até o presente luminoso. Ritinha cantou, acompanhada pelo coral de mulheres que tinha formado, canções que falavam de resiliência, de esperança, de um futuro construído por mãos femininas fortes e determinadas. Aurora, minha filha querida, subiu ao pequeno palco improvisado por último. Aos 25 anos, ela era uma mulher forte, decidida, com uma mistura perfeita da minha determinação e da gentileza de Elias. Tinha os olhos brilhantes de quem sabe exatamente seu propósito no mundo. Cresci ouvindo a história da minha mãe e das outras 6 mulheres que fugiram de um convento, numa carroça coberta. Ela começou, olhando para todas nós com um imenso carinho. Foi meu primeiro entendimento de injustiça, de resistência, de solidariedade. Foi a partir dessa história que construí minha visão de mundo, meu senso de propósito. Mãe sempre diz que histórias são como sementes, continuou Aurora, sua voz clara alcançando todos os cantos do quintal. Elas podem ficar adormecidas por muito tempo, mas quando encontram solo fértil, quando chega o momento certo, elas germinam e crescem. A história dessas 7 mulheres germinou em mim, e sei que germinou em muitas outras pessoas também. Olhei ao redor e vi os rostos atentos, alguns com lágrimas nos olhos. Vi Lourdes, com seus cabelos grisalhos e aquele mesmo brilho determinado que nunca a abandonou. Teresa,
com mãos manchadas de tinta mesmo naquele dia especial. Ritinha, cuja voz tinha se tornado um instrumento de cura para tantas pessoas. Maria do Socorro, Joana e Antônia, cada uma tendo encontrado seu próprio caminho para transformar dor em propósito. O que aprendi com elas, Aurora continuou, é que a verdade não pode ser silenciada para sempre. Que a justiça, mesmo quando lenta e imperfeita, ainda é possível. Que a solidariedade entre mulheres é uma das forças mais poderosas que existem. E principalmente que toda a história importa, especialmente aquelas que tentam abafar. Quando ela terminou seu discurso, houve um momento de silêncio completo, seguido por uma explosão de aplausos que pareciam sacudir as próprias paredes da Casa Raízes. Levantei-me para abraçar minha filha, sentindo um orgulho tão grande que parecia não caber dentro do peito. Você fez um trabalho maravilhoso com ela, sussurrou Elias no meu ouvido, abraçando-nos as duas. Ela carrega o melhor de nós. Naquela noite, depois que todos tinham ido embora e estávamos apenas nós, as 7 do convento e nossas famílias, sentamos em círculo no quintal, sob as estrelas, como tantas vezes tínhamos feito ao longo dos anos. Mais velhas agora, com os corpos marcados pelo tempo, mas com os espíritos intactos, talvez até mais fortes que antes. 30 anos, comentou Lourdes, sempre a primeira a falar. Quem diria que chegaríamos tão longe? Eu diria, respondeu Teresa, surpreendendo todo mundo. Mesmo depois de tanto tempo, ela continuava sendo a mais silenciosa de nós. Sempre soube que vocês eram indomáveis. Rimos juntas, um riso fácil e leve, tão diferente dos risos nervosos e escondidos que compartilhávamos nas noites do convento. Aurora, sentada entre mim e Elias, olhava para cada uma de nós com uma mistura de admiração e curiosidade. O que vocês acham que teria acontecido se não tivessem fugido naquela noite? Ela perguntou, uma pergunta que ninguém tinha feito diretamente antes. Um silêncio pensativo caiu sobre o grupo. Foi Ritinha quem respondeu primeiro. Algumas de nós não estariam vivas, ela disse com simplicidade. Eu sei que eu não estaria. Assentimos, reconhecendo a verdade daquelas palavras. Algumas das meninas no porão já estavam muito doentes, muito maltratadas. Sem a intervenção de Lourdes, de Irmã Margarida, sem a coragem coletiva que encontramos naquela noite, o destino delas teria sido muito diferente. Mas sabe o que me dá mais orgulho? Disse Lourdes, seus olhos brilhando na luz suave que vinha da varanda. Não é apenas que sobrevivemos, que escapamos, é o que fizemos depois. Como transformamos nossa dor em propósito, como usamos nossas vozes, que eles tentaram silenciar, para falar por outras que ainda não podiam falar. A conversa continuou noite adentro, relembrando momentos, celebrando conquistas, homenageando aquelas que não estavam mais fisicamente presentes, como Irmã Margarida, cuja coragem tinha sido o primeiro passo para a nossa liberdade. Quando finalmente nos despedimos, com abraços apertados e promessas de mais encontros, fiquei um pouco mais no quintal com Elias. Olhamos para o céu estrelado, o mesmo céu que tinha testemunhado tantos momentos de nossa jornada. Você sabe que sua história salvou vidas, não é? Ele disse, segurando minha mão. Não estou falando apenas das 7 que fugiram naquela noite, mas de todas as mulheres que encontraram coragem através das palavras de vocês, do exemplo de vocês. Assente, sentindo uma emoção profunda me atravessar. Era ainda difícil, às vezes, dimensionar o impacto de nossa jornada. Como uma simples dança numa noite de São João, tinha desencadeado uma série de eventos que, eventualmente, levaram à criação de um movimento que tinha ajudado centenas, talvez milhares de mulheres a encontrarem sua voz, sua força, sua liberdade. Não fiz sozinha, respondi, pensando em todas as pessoas que tinham caminhado conosco. Elias, Padre Miguel, Dona Zuleide, Silas, Danilo e tantos outros que tinham acreditado em nós quando o mundo todo parecia duvidar. Não, ele concordou, mas teve a coragem de dar o primeiro passo, de quebrar o silêncio, de mostrar que a verdade, por mais dolorosa que seja, precisa ser dita.
Nos dias e anos que se seguiram, continuei meu trabalho, agora em um ritmo mais lento, apropriado para a idade. Dava palestras ocasionais, escrevia artigos, servia como mentora para mulheres mais jovens que queriam seguir caminhos semelhantes. A Casa Raízes continuou crescendo, agora com filiais em quase todos os estados do Brasil. O Centro Santa Margarida se tornou um modelo para outras iniciativas semelhantes em todo o país. Antigos espaços que tinham sido cenários de abuso transformados em lugares de cura, de acolhimento, de recomeço. Aurora seguiu sua própria jornada, levando os princípios que tinha aprendido conosco para contextos globais. Seu trabalho com mulheres em zonas de conflito fazia com que viajasse muito, mas sempre voltava para casa, sempre trazia novas histórias, novos desafios, novas formas de resistência feminina que encontrava pelo mundo. Em uma dessas visitas, quando já estava com quase 70 anos, Aurora me trouxe um presente especial. Um livro que tinha escrito, reunindo histórias de mulheres de diferentes países, culturas e contextos que tinham encontrado maneiras de resistir à opressão, de reconstruir suas vidas após violências diversas. Na dedicatória, ela tinha escrito algo que tocou profundamente meu coração. Para minha mãe, Isabel Batista, que me ensinou que a história mais importante a ser contada é sempre aquela que tentam silenciar. E para as outras 6 mulheres que fugiram com ela numa carroça coberta, provando que a liberdade é um direito pelo qual vale a pena lutar. Vocês 7 plantaram sementes que continuam a florescer ao redor do mundo. Folheando aquele livro, vendo as histórias de mulheres do Afeganistão ao Zimbábue, da Islândia à Nova Zelândia, todas conectadas pelo mesmo fio de resistência, de sobrevivência, de transformação, senti que o círculo se completava de alguma forma. Nossa história, que começou tão pequena e isolada, 7 meninas aterrorizadas, fugindo de um convento no interior do Brasil, tinha se tornado parte de uma tapeçaria muito maior de resistência feminina global. A verdade que um dia foi escondida atrás de muros altos e palavras santas, agora era a luz que alcançava os cantos mais distantes, inspirando outras a encontrarem sua própria voz, sua própria força, seu próprio caminho para a liberdade. E assim, olhando para trás em minha longa jornada, percebi que a vida tinha me dado muito mais do que eu jamais esperaria naquela noite de São João em que dancei com Elias. Um amor verdadeiro e duradouro, uma filha forte e compassiva. Um propósito maior que me impulsionou nos momentos mais difíceis. E principalmente a chance de transformar minha história pessoal de dor em um movimento coletivo de esperança. Porque no final, é isso que importa. Não apenas sobreviver, mas transformar a sobrevivência em um testemunho que dá forças a outras. Não apenas escapar da escuridão, mas criar luz que ilumina o caminho para quem vem depois. Não apenas encontrar a própria voz, mas usá-la para amplificar as vozes daquelas que ainda lutam para serem ouvidas. E é por isso que conto esta história hoje. Para que você, que me escuta agora, saiba que nenhuma dor é final. Nenhum silêncio é permanente, nenhuma injustiça fica para sempre sem resposta. Nossa história, a minha, a de Lourdes, a de Teresa, a de Ritinha, a de Maria do Socorro, a de Joana, a de Antônia, é apenas uma entre milhares. Mas espero que ela ecoe dentro de você, que te dê força nos momentos difíceis, que te lembre que nunca estamos verdadeiramente sozinhos quando encontramos coragem para quebrar o silêncio. Meus queridos, esta foi a história de como sobrevivi ao convento e encontrei minha liberdade. Espero que ela tenha tocado seu coração tanto quanto tocar o meu ao compartilhá-la com vocês. Se você gostou deste relato, por favor, clique em curtir e se inscreva no canal para mais histórias como esta. Sua inscrição me dá forças para continuar compartilhando experiências que muitos prefeririam manter na escuridão. Deixe um comentário me contando de onde você está assistindo e o que mais tocou seu coração nesta história. Sua voz é importante para mim, assim como a minha finalmente pôde ser ouvida. Lembre-se sempre, o silêncio protege os opressores. A verdade, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para a libertação.
Até o próximo vídeo com mais histórias que precisam ser contadas. Que Deus abençoe você e sua família.